Jeremias capítulo 21. Anúncio da destruição de Jerusalém. Palavra que veio para Jeremias da parte do Senhor, quando o rei Zedequias lhe enviou a Pazur, o filho de Malquias, e Sofonias, o filho de Maazéias, o sacerdote, dizendo: Indague, eu te rogo ao Senhor por nós, pois Nabucodonosor, rei de Babilônia, faz guerra contra nós, para que o Senhor opere conosco conforme todas as suas obras maravilhosas e o faça retirar-se de nós. Então disse-lhes Jeremias: Desta forma direis a Zedequias: Assim diz o Senhor Deus de Israel: Eis que eu farei retroceder as armas de guerra que estão em vossas mãos, com as quais vós lutais contra o rei de Babilônia e contra os caldeus, que vos sitiam do lado de fora dos muros, e eu os reunirei no meio desta cidade. E eu lutarei contra vós com mão estendida e com braço forte, e em ira, e em fúria, e em grande cólera. E eu afligirei os habitantes desta cidade, tanto homem quanto animal. Eles morrerão por causa de uma grande peste. E após isso, diz o Senhor, eu entregarei Zedequias, rei de Judá, e os seus servos e o povo, e os que nesta cidade restarem da peste, da espada e da fome, na mão de Nabucodonosor, rei de Babilônia, e na mão de seus inimigos, e na mão daqueles que buscam suas vidas. E ele os atingirá com a lâmina da espada. Ele não os poupará, nem terá piedade, nem terá misericórdia. E para este povo tu dirás: Assim diz o Senhor: Eis que eu coloco perante vós o caminho de vida e o caminho de morte. Aquele que permanecer nesta cidade morrerá pela espada, e pela fome, e pela peste. Porém aquele que sair e for para os caldeus que vos sitiam, viverá, e sua vida será para ele como um despojo. Porque eu coloquei a minha face contra esta cidade para o mal, e não para o bem, diz o Senhor. Ela será dada na mão do rei de Babilônia, e ele a queimará a fogo. E com relação à casa do rei de Judá, dize: Ouvi vós a palavra do Senhor. Ó casa de Davi, assim diz o Senhor: Executai juízo na manhã, e livrai aquele que é expoliado da mão do opressor, para que a minha fúria não saia como fogo, e queime de tal modo que ninguém possa apagá-lo, por causa do mal de vossos feitos. Eis que eu sou contra ti, diz o Senhor, ó habitante do vale, e rocha da planície, que dizeis: Quem irá descer contra nós? Ou quem irá adentrar nossas habitações? Porém eu vos punirei conforme o fruto de vossos feitos, diz o Senhor, e atearei um fogo na sua floresta, e ele devorará todas as coisas em todas as direções ao seu redor. Jeremias capítulo 22. Profecia contra a casa real de Judá. Assim diz o Senhor: Desce à casa do rei de Judá, e lá fala esta palavra, e dize: Ouvi a palavra do Senhor, ó rei de Judá, que se assenta sobre o trono de Davi, tu e teus servos e todo o povo que adentra por estes portões. Assim diz o Senhor: Vós executai juízo e justiça, e livrai o expoliado da mão do opressor, e não cometais erro, não façais violência para o estrangeiro, ao órfão, nem à viúva, nem derrameis sangue inocente neste lugar. Porque se vós de fato fizerdes isto, então adentrarão pelos portões desta casa reis que se assentarão sobre o trono de Davi, e serão levados em carruagens e em cavalos, ele e seus servos e o seu povo.
Mas, se vós não ouvirdes estas palavras, eu juro por mim mesmo, diz o Senhor, que esta casa tornar-se-á uma desolação. Porque assim diz o Senhor, a casa do rei de Judá: Tu és para mim Gileade, e a cabeça do Líbano. Contudo, certamente eu farei de ti um deserto, e cidades que não são habitadas. E eu prepararei destruidores contra ti, cada um com suas armas, e eles irão pôr abaixo teus cedros escolhidos, e os arremessarão para dentro do fogo. E muitas nações passarão por esta cidade, e eles dirão cada um ao seu próximo: Por que razão o Senhor procedeu deste modo para com esta grande cidade? Então eles responderão: Porque eles abandonaram o pacto do Senhor seu Deus, e adoraram outros deuses, e os serviram. Não choreis vós pelo morto, nem o lamenteis. Porém chorai profundamente por aquele que sai, pois ele não retornará mais, nem verá o país onde nasceu. Porque assim diz o Senhor a respeito de Salum, o filho de Josias, rei de Judá, que reinou em lugar de Josias, seu pai, o qual saiu deste lugar. Ele não retornará mais para cá. Porém ele morrerá no lugar para onde eles o levaram cativo, e não verá mais esta terra. Ai daquele que edifica sua casa sobre a injustiça e suas câmaras por meio do erro, que usa o trabalho de seu próximo sem salário e não o paga pelo seu trabalho. Que diz: Eu edificarei para mim uma casa ampla e câmaras grandes, e abre para ela janelas revestidas com cedro e pintadas com vermelhão. Irás tu reinar, porque te aproximas do cedro? Não comeu e bebeu teu pai, e fez juízo e justiça, e então isto lhe irá bem? Ele julgou a causa do pobre e do necessitado, então isto lhe foi favorável. Não é isto me conhecer? Diz o Senhor. Porém, os teus olhos e o teu coração não estão para fazer isto, mas para a tua ganância, e para derramar o sangue inocente, e para a opressão e para a violência. Portanto, assim diz o Senhor a respeito de Jeoiaquim, o filho de Josias, rei de Judá: Eles não lamentarão por ele, dizendo: Ai, meu irmão, ou ai, irmã. Eles não lamentarão por ele, dizendo: Ai, Senhor, ou ai, sua glória. Ele será enterrado com o enterro de um jumento, arrastado para fora dos portões de Jerusalém. Sobe ao Líbano e clama, e ergue tua voz em Bazã, e clama desde as passagens, pois todos os teus amantes estão destruídos. Eu falei para ti em tua prosperidade, porém tu disseste: Eu não ouvirei. Esta tem sido a tua conduta desde a tua juventude, pois tu não obedeceste à minha voz. O vento devorará todos os teus pastores, e os teus amantes irão para o cativeiro. Certamente então tu serás envergonhada e confundida por toda a tua perversidade. Ó habitante do Líbano, que fazes teu ninho nos cedros, quão graciosa tu serás quando dores vierem sobre ti, como a dor de uma mulher em trabalho de parto. Como eu vivo, diz o Senhor, mesmo que Conias, o filho de Jeoiaquim, rei de Judá, fosse o anel de sinete em minha mão direita, ainda assim eu iria arrancar-te dali. E eu te darei na mão daqueles que buscam tua vida, e na mão daqueles cuja face tu temes, na mão de Nabucodonosor, rei de Babilônia, e na mão dos caldeus. E eu lançarei a ti e a tua mãe que a ti deu a luz em outra região, onde vós não nascestes, e lá vós morrereis. Porém, para a terra para a qual eles desejam retornar, para lá eles não retornarão.
É este homem, Conias, um ídolo quebrado, desprezado? É ele um vaso o qual não é apreciado? Por que razão são expelidos, ele e a sua semente, e são lançados em uma terra que não conhecem? Ó terra, 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 ouvi a palavra do Senhor. Assim diz o Senhor: escrevei vós a este homem sem filhos, um homem que não prosperará nos seus dias, porque nenhum homem da sua semente prosperará, assentando-se sobre o trono de Davi, e nem governando em Judá. Jeremias capítulo 23. Os falsos pastores. Ai dos pastores que destroem e espalham as ovelhas do meu pasto, diz o Senhor. Portanto, assim diz o Senhor Deus de Israel, contra os pastores que apacentam o meu povo. Vós espalhastes o meu rebanho e os afugentastes, e não os visitastes. Eis que eu visitarei sobre vós o mal de vossos feitos, diz o Senhor. E eu recolherei o remanescente do meu rebanho de todas as regiões para onde eu os levei, e os trarei novamente para os seus apriscos, e eles serão frutíferos e aumentados. E eu levantarei pastores sobre elas, os quais as apacentarão, e elas não mais temerão, nem estarão consternadas, e nenhum deles faltará, diz o Senhor. Eis que os dias vêm, diz o Senhor, em que eu levantarei para Davi um renovo justo, e um rei reinará e prosperará, e executará juízo e justiça na terra. Nos seus dias Judá será salvo, e Israel habitará a salvo. E este é seu nome, pelo qual ele será chamado, o Senhor, nossa justiça. Portanto, eis que os dias vêm, diz o Senhor, em que eles não mais dirão: o Senhor vive, que tirou os filhos de Israel da terra do Egito. Porém dirão: o Senhor vive, aquele que conduziu a semente da casa de Israel desde a região do norte, e desde todas as regiões para onde eu os levei, e eles habitarão em sua própria terra. Por causa dos profetas, o meu coração está quebrantado dentro de mim, todos os meus ossos estremecem. Eu sou como um homem bêbado, e como um homem a quem o vinho domina, por causa do Senhor e por causa das palavras da sua santidade. Porque a terra está repleta de adúlteros, pois por causa de juramentos a terra geme. Os lugares agradáveis do deserto estão secos, e o seu percurso é o mal, e a sua força não é correta. Pois tanto o profeta quanto o sacerdote são profanos. Sim, em minha casa encontrei a sua perversidade, diz o Senhor. Portanto, seu caminho lhes será como caminhos escorregadios na escuridão. Eles serão empurrados e cairão nele, porque eu trarei o mal sobre eles no ano da sua visitação, diz o Senhor. E eu vi a loucura nos profetas de Samaria. Eles profetizaram da parte de Baal e fizeram o meu povo Israel errar. Eu também vi nos profetas de Jerusalém uma coisa horrível. Eles cometem adultério e andam em mentiras. Eles também fortalecem as mãos dos malfeitores para que ninguém se arrependa de sua perversidade. Todos eles são para mim como Sodoma e os seus habitantes como Gomorra. Portanto, assim diz o Senhor dos Exércitos a respeito dos profetas: eis que eu os alimentarei com absinto, e os farei beber água de fel, pois dos profetas de Jerusalém saiu uma profanação para toda a terra. Assim diz o Senhor dos Exércitos: não escuteis as palavras dos profetas que profetizam para vós. Eles vos farão vãos,
eles falam da visão do seu próprio coração e não proveniente da boca do Senhor. Eles ainda dizem para aqueles que me desprezam: o Senhor disse, vós tereis paz. E eles dizem para cada um que anda após a imaginação de seu próprio coração: nenhum mal virá sobre vós. Porquanto, quem esteve no conselho do Senhor, percebeu e ouviu a sua palavra? Quem deu atenção à sua palavra e a ouviu? Eis que um furacão do Senhor surgiu em fúria, um furacão desolador que cairá dolorosamente sobre a cabeça do perverso. A ira do Senhor não retornará até que ele tenha executado e realizado os pensamentos do seu coração. Nos últimos dias, vós ponderareis a respeito disto perfeitamente. Eu não enviei estes profetas, contudo eles foram correndo. Eu não lhes falei, contudo eles profetizaram. Porém, se eles estivessem em meu conselho e tivessem feito o meu povo ouvir as minhas palavras, então eles os desviariam do seu mau caminho e do mal de seus feitos. Sou um Deus só de perto e não de longe? Diz o Senhor. Pode alguém esconder-se em lugares secretos para que eu não seja capaz de vê-lo? Diz o Senhor. Não preencho o céu e a terra? Diz o Senhor. Eu ouvi o que os profetas disseram, que profetizam mentiras em meu nome, dizendo: eu sonhei, eu sonhei. Até quando isto estará no coração dos profetas, que profetizam mentiras? Sim, eles são profetas do engano do seu próprio coração, os quais pensam fazer meu povo esquecer o meu nome por meio dos seus sonhos, que cada homem conta ao seu próximo, do mesmo modo que os seus pais esqueceram o meu nome por Baal. Ao profeta que tem um sonho, conte o sonho, e aquele que tem a minha palavra, deixe-o falar a minha palavra fielmente. O que tem a palha com o trigo, diz o Senhor. Não é minha palavra como um fogo, diz o Senhor, e como um martelo que quebra a rocha em pedaços? Portanto, eis que eu sou contra os profetas, diz o Senhor, que roubam as minhas palavras, cada um ao seu próximo. Eis que eu sou contra os profetas, diz o Senhor, que usam suas línguas e dizem: ele diz. Eis que eu sou contra aqueles que profetizam falsos sonhos, diz o Senhor, e os contam, e fazem meu povo errar por meio das suas mentiras e por meio de suas leviandades. Contudo, eu não os enviei, nem os ordenei. Portanto, eles não beneficiarão este povo de modo algum, diz o Senhor. E quando este povo, ou profeta, ou um sacerdote, vier a te perguntar dizendo: qual é o fardo do Senhor? Tu então lhes dirás: que fardo? Que eu vos abandonarei, diz o Senhor. E quanto ao profeta e ao sacerdote e ao povo que dirão: o fardo do Senhor, eu punirei esse homem e a sua casa. Desta forma direis vós cada um a seu próximo, e cada um a seu irmão: o que o Senhor respondeu? E o que o Senhor falou? E o fardo do Senhor não mencionareis mais, porque a palavra de cada homem será o seu fardo, pois vós pervertestes as palavras do Deus vivo, do Senhor dos exércitos, nosso Deus. Assim dirás ao profeta: o que o Senhor te respondeu? E o que falou o Senhor? Porém, visto que vós dizeis: o fardo do Senhor, portanto, assim diz o Senhor, porque vós dizeis esta palavra: o fardo do Senhor, e eu vos enviei dizendo: não ireis dizer: o fardo do Senhor. Portanto, eis que esquecer-me-ei completamente de vós, e eu vos abandonarei. E a cidade que eu vos dei, e a vossos pais,
e retirar-vos-ei da minha presença. E eu vos trarei uma eterna desonra e uma perpétua vergonha, que não será esquecida. Jeremias capítulo 24. A visão dos 2 cestos de figos. O Senhor me mostrou, e eis que 2 cestos de figos foram colocados perante o templo do Senhor, depois que Nabucodonosor, rei de Babilônia, levou cativo Jeconias, o filho de Jeoiaquim, rei de Judá, e os príncipes de Judá, com os carpinteiros e ferreiros de Jerusalém, e os levou para a Babilônia. Um cesto tinha figos muito bons, como os figos que são da primeira maturação, e o outro cesto tinha figos muito ruins, os quais não podiam ser comidos, pois eram muito ruins. Então disse-me o Senhor: O que vês tu, Jeremias? E eu disse: Figos, os bons figos, muito bons, e os ruins, muito ruins, que não podem ser comidos, pois são muito ruins. Novamente a palavra do Senhor veio a mim dizendo: Assim diz o Senhor, o Deus de Israel: Como a estes bons figos, assim eu reconhecerei aqueles que foram levados cativos de Judá, e que eu enviei deste lugar para a terra dos caldeus, para o seu bem. Porque eu colocarei meus olhos sobre eles para o bem, e eu os trarei novamente para esta terra. E eu os edificarei, e não os destruirei, e eu os plantarei, e não os removerei completamente. E eu lhes darei um coração para que me conheçam, que eu sou o Senhor. E eles serão o meu povo, e eu serei o seu Deus, porque eles retornarão a mim de todo o coração. E como os figos ruins, que não podem ser comidos, pois são muito ruins, certamente assim diz o Senhor: Deste modo entregarei Zedequias, rei de Judá, e seus príncipes, e o restante de Jerusalém, que restarem nesta terra, e aqueles que habitarem na terra do Egito. E eu os entregarei para serem removidos para todos os reinos da terra, para que sofram e sejam uma desonra e um provérbio, um insulto e uma maldição em todos os lugares para onde eu os levarei. E eu enviarei entre eles a espada, a fome e a peste, até que sejam consumidos de sobre a terra que eu lhes dei e a seus pais.